Então nós vamos começar agora a primeira palestra desse evento de final de ano. Realmente estamos muito contentes de estar aqui com todos os irmãos, né, nesse ambiente maravilhoso, longe das festividades do mundo, né, irmãos? Então nós estamos aqui para juntos desfrutarmos do Senhor, em famílias, num ritmo totalmente diferente das conferências, né, para a gente desfrutar realmente o ambiente, desfrutar a comunhão. Nas conferências nós temos um desfrute bem intenso, né, bem intenso, desde manhã até a noite, tudo no seu horário e assim por diante. Nós estamos aqui nesse final de ano para descansar e também para passar o tempo juntos com a família, né, então é um momento muito agradável para nós passarmos esse tempo juntos. Nós queremos aproveitar as noites, irmãos, para ter algumas palestras de interesse geral e que possa despertar o nosso amor pelo Senhor e também nos ajudar em várias coisas práticas, né? Tá todo mundo ouvindo bem? Dá para ouvir? Amém. Então, hoje à noite, para começar, nós nem sabíamos o que a gente ia falar hoje à noite. Daí nós pensamos, talvez seja bom, já que é final de ano e todo mundo está aí, as criançadas e no mundo inteiro, né, as pessoas que não têm o Senhor e também os próprios cristãos estão muito envolvidos com essa atmosfera do Natal, dos presentes, do Papai Noel, né, essas coisas, das festividades. Então a gente queria aproveitar um pouquinho para... Eu não considero isso uma palestra, não é para dar uma palestra, mas ter um pouco de comunhão com os irmãos sobre a origem dessa festa do Natal. Vou fazer uma pergunta para os irmãos: quantos celebravam o Natal antes de vir para a vida da igreja? Levante a mão. Acho que a maioria. Quantos que estão na vida da igreja hoje ainda celebram o Natal? Pode levantar a mão, não tem problema não. Não estamos aqui para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não estamos aqui para julgar ninguém. Não estamos aqui para condenar ninguém. Nós só queremos compartilhar alguma coisa com os irmãos, baseado na história e baseado também na palavra de Deus. E cabe a consciência de cada irmão decidir o que vai fazer. No final nós vamos ler os versículos, irmãos, que eu acho que deve ser a diretriz para a nossa vida da igreja. Na vida da igreja, nós não devemos condenar, nós não devemos julgar, também não devemos desprezar. Na vida da igreja, nós devemos acolher os irmãos. Agora, tem algumas coisas que nós não podemos acolher. Nós vamos falar depois o que é, tá? Bom, Natal, essa festa veio de onde? Quantos acham que o Natal é uma festa boa? Levante a mão. Pois está todo mundo assustado agora, né? Está todo mundo com medo agora. Quantos acham que Natal é uma festa ruim? Levante a mão. Aí, um monte de irmãos aqui sem opinião, né? Senhor. Não acham, vocês não acham nada, né? Nem que é bom, nem que é ruim. Poxa vida. Quem acha que Cristo é bom? Então tá bom. Hoje, irmãos, muitas coisas que são praticadas no cristianismo, vêm por tradições. A gente herda isso dos pais, vem das tradições religiosas, e muitos simplesmente aceitam essas coisas exatamente como elas são. Ninguém questiona, ninguém vai na Bíblia verificar se é assim, ninguém vai atrás das origens, todo mundo pratica por causa da tradição. É exatamente como no tempo do Senhor Jesus. Os fariseus, os saduceus, né, eles praticavam as tradições que eles herdaram dos seus pais, né, as tradições dos anciãos. E baseados nessas tradições, eles crucificaram o Senhor Jesus. Eles condenaram o Senhor Jesus. O Senhor Jesus violava o sábado propositadamente para quebrar o conceito deles, e eles odiavam o Senhor Jesus por causa disso. Porque o Senhor Jesus curava no sábado. Porque o Senhor Jesus e os discípulos debulhavam espigas no campo no sábado para comer.
faziam tudo que era proibido. E eles, baseados nas tradições, eles condenaram o Senhor Jesus. Então existem muitas coisas hoje na religião, no cristianismo, muitas coisas baseadas nas tradições. Nós não vamos aqui entrar em detalhes quais são as coisas, mas inúmeras coisas. E uma dessas coisas são as festas religiosas. Não falo aqui das festas puramente católicas, porque aquelas realmente são totalmente baseadas em ídolo, a gente já sabe. Mas estou falando de festas que os próprios evangélicos praticam hoje, como a festa do Natal, como a festa da Páscoa, tá? Na Páscoa existem o coelhinho, existe o chocolate, existe o ovo, e você encontra coelho na Bíblia, na ressurreição do Senhor Jesus, um ovo, chocolate. De onde que veio tudo isso? E nós, irmãos, muitos pais dão para os seus filhos essas coisas. Um coelhinho para você, filhinho, é Páscoa, um coelhinho para você. E sem querer a gente se envolve nessas coisas. E no Natal também. No Natal, sem querer a gente fala, Papai Noel deu para você um presentinho. Não é verdade? Então qual é a origem do Natal? Qual é a origem do Natal? A origem do Natal é totalmente pagã. O Natal, as festas do Natal, as festividades do Natal como são conhecidas hoje, têm origem totalmente pagã. Quem fala isso não são somente alguns estudiosos cristãos. Eu distribuí para vocês um artigo extraído da enciclopédia Barça, enciclopédia conhecidíssima dos estudantes, dos professores. Você vai para qualquer enciclopédia, eu trouxe aqui, inclusive xerox da enciclopédia britânica, seja em CD, seja em livros, trouxe aqui artigos de uma revista de propaganda com mercadorias de final de ano, de festas, né, presentes e assim por diante, e no meio das páginas de propaganda um artigo sobre a origem do Natal. E está muito claro aqui. Se você for ver a enciclopédia britânica, a enciclopédia Barça, você vai para a internet, qualquer livro secular, não estou falando de livro religioso não, livro secular, dá a origem do Natal exatamente como ela é. A revista Veja, de edição de 15 de dezembro, fala assim, Jesus, ano 2000. Tem lá no meio um cronograma ali da história do cristianismo e tem uma data lá em que fala do Natal, cuja origem é pagã. Bom, para começar, irmãos, para a nossa referência, vamos ler esse artigo que eu distribuí para vocês, né? Vamos ver o que a enciclopédia Barça diz. 1991, volume 11, página 274. Natal, festa do nascimento de Cristo. Contudo, olha só, a data real deste acontecimento fundamental para a cronologia do Ocidente, pois o nascimento de Cristo marca o ano 1 da nossa história, não foi ainda satisfatoriamente reconhecida. Por isso, nos primeiros séculos, o Natal cristão era comemorado ora 6 de janeiro, ora a 25 de março e em alguns lugares a 25 de dezembro. O dia 25 de dezembro aparece pela primeira vez no calendário de Filocalos, 354 depois de Cristo. No ano 245 depois de Cristo, Orígenes repudiava a ideia de se festejar o nascimento de Cristo como se fosse ele um faraó. A data atual foi fixada no ano de 440, a fim de cristianizar grandes festas pagãs realizadas neste dia. A festa mitraica, religião persa que rivalizava com o cristianismo nos primeiros séculos. Nos primeiros séculos havia mais adeptos da religião mitraica, adoradores do deus Mitra, dos persas, que é o deus Sol. Havia mais adeptos do que os cristãos, né? Que celebrava o Natalis, aí vem a palavra Natal, vem do Natalis
invicti solis, que significa nascimento do vitorioso sol. A palavra Natal vem de natalis, que quer dizer nascimento. Nascimento. Então se celebrava o nascimento do vitorioso sol e várias outras festividades decorrentes do solstício do inverno. O que é solstício do inverno? Você sabe que a Terra tem um eixo norte a sul, a Terra é inclinada, tem um eixo inclinado em relação ao Sol. Tá? Então ela tem um movimento de rotação, 24 horas, uma rotação, e tem um movimento de translação em torno do Sol, 365 dias. E nos anos bissextos, 366 dias, né, para corrigir. Então, os 365 dias para dar em volta do Sol. Por causa do eixo da Terra, digamos que aquela luz ali é o Sol, e a Terra está inclinada assim. Então, o norte, o hemisfério norte está mais perto do Sol. Então, aqui, nós temos o solstício do verão e no hemisfério sul do inverno, porque aqui está mais longe do Sol que está mais perto. E os dias são mais longos no hemisfério norte, e no hemisfério sul, os dias são mais curtos. Agora, quando eu vou para o outro lado, tá? Que é assim, do outro lado, 180 dias depois, tem o solstício do inverno no norte. O hemisfério norte está mais longe do Sol e os dias são mais curtos. E no hemisfério sul os dias são mais longos. É exatamente o que está acontecendo agora. Hoje é dia 23, nós estamos passando os dias mais longos do ano. Na verdade, houve uma pequena defasagem dia 25, naquele tempo dia 25, era o dia mais longo do ano. Tá? O sol se pôs há pouco tempo, quer dizer, até 7, 7 e meia ainda tem luz. De manhã cedinho ainda tem luz, quer dizer, a partir de agora os dias vão se tornar mais curtos. Então nós estamos no solstício do verão, lá eles estão no inverno. No hemisfério norte, dia 25 de dezembro, o que é hemisfério norte? É Estados Unidos, Europa, Israel, tá certo? Israel, China, a maior parte da Terra está no hemisfério norte. E em 25 de dezembro é o solstício do inverno. É o dia mais curto do ano. Então os antigos criam que por ser o dia mais curto do ano, o sol nascia nessa data. Então eles faziam festividades, porque no inverno era frio, caía neve, né? Cai neve, por isso que as árvores de Natal são enfeitadas aqui no sul, aqui em todo mundo, com algodão, para simular neve. E nos Estados Unidos, o que eles querem é que exista um Natal branco, eles chamam White Christmas. Natal branco, Papai Noel no trenó, né? Vem deslizando sobre a neve, assim por diante, toda aquela tradição. E muitas vezes, durante o final do mês de dezembro, cai neve em muitas regiões do hemisfério norte, inclusive Israel, né? Aquela parte ali. É muito frio. Então, os antigos, nesses dias, por causa do frio e da duração curta do dia, né? Eles adoravam o Deus Sol. Eles faziam festividades, acendiam velas, punham em cima dessas árvores e faziam um monte de festividade, adoração, para que o Deus Sol pudesse agraciar os povos, as pessoas que viviam naquela época, para que os dias se tornassem longos outra vez e se tornassem mais quentes. Tá? E muitas vezes faziam essas festividades, ofertavam sacrifícios a Deus Sol, para fortalecer o Sol, para que o Sol pudesse nascer outra vez e ter os dias mais longos. Então essas eram as festas que aconteciam naquela época. Quem tinha essas festas? Os egípcios celebravam essas festas. Tinham o Sol, o Deus Ra, que é o Deus Sol, tá certo? E tinha os assírios, festejavam o Sol. Também os babilônios, os persas. Depois da Europa, os próprios germânicos, né, celebravam o nascimento do Sol. Os celtas, depois os próprios gauleses. Essa celebração ao nascimento do Sol era uma festa que se propagou entre todos os pagãos. Era uma festa muito comum. E no próprio Oriente também tinha essas coisas. Eu vou ler para você um versículo na Bíblia. Vamos ler, quem tem a Bíblia pode procurar. Ezequiel
até na terra de Israel, na Palestina, naquela época, em volta da terra de Israel, havia tal celebração. Ezequiel capítulo 8, versículo 16, fala assim: levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, quer dizer, não estavam adorando o Senhor, de costas para o templo do Senhor, e com os rostos para o oriente, adoravam o sol, virados para o oriente. Esse é o versículo 16. Versículo 15 fala: disse-me, vês isto, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que estas. Tudo isso é uma abominação. Abominação. Essa é a origem. Bom, e como é que essa festa se tornou a festa de Natal, celebração do nascimento do Senhor Jesus? Bem, entre os romanos, eles tinham também as festas da Saturnália, né, festividade de Saturno, ao Deus Saturno, mesma coisa, né, eles também festejavam o Deus Sol. Vamos continuar aqui, ó. A leitura fala assim: e várias outras festividades decorrentes do solstício do inverno, como o Saturnália em Roma, e os cultos solares entre os celtas e os germânicos. A ideia central das missas de Natal revela claramente esta origem. As noites eram mais longas e frias, pelo que em todos esses ritos se ofereciam sacrifícios propiciatórios e se suplicava pelo retorno da luz. A liturgia retoma essa ideia e identifica Cristo como a verdadeira luz do mundo. Então houve uma mescla. O que aconteceu no ano 313 depois de Cristo? Constantino o Grande declarou a religião cristã a religião oficial do Império Romano. Vocês sabem que ele era pagão, um imperador pagão do Império Romano. Um dia ele teve um sonho, uma noite teve um sonho, viu um sinal da cruz, viu uma cruz e uma palavra, alguém falou para ele em latim dizendo que com este sinal vencerás. Daí ele acordou, mandou pintar a cruz em todos os seus estandartes, suas bandeiras, e foi para a guerra e venceu. Daí ele se converteu ao cristianismo. E aí declarou a religião cristã, a religião universal, em todo o seu império, que tinha sede em Roma. Daí veio a palavra católica. Católica quer dizer universal. Igreja católica, que quer dizer igreja universal, apostólica, baseado no ensinamento dos apóstolos, e romana, com sede em Roma. Daí o que ele fez? Ele praticamente obrigou todos os povos que estavam debaixo do seu domínio a adotar o cristianismo como uma religião. Ele declarou o cristianismo como uma religião oficial do Império Romano e forçou os povos debaixo do seu domínio a entrar no cristianismo. Aí entrou bastante joio, falsos cristãos na igreja, entre aspas. Ele deu muitos benefícios para quem se convertesse ao cristianismo. Benefícios de impostos, e comida, roupa, um monte de benefícios. Daí entrou um monte de pagãos na igreja, entre aspas. Todos professavam ser cristãos, mas em realidade eram falsos cristãos, eram pagãos. E quando vieram para o cristianismo, trouxeram todas as suas práticas, os seus ritos, as suas práticas, os seus ídolos, etc. Né? Isso aqui está em todos os artigos, que quem lê inglês pode ler depois a Enciclopédia Britânica, lá tem bastante detalhe. Inclusive, ontem recebi na internet um irmão de Juiz de Fora, achou num site de Portugal um artigo de 9 páginas. É muito interessante isso. Depois, quem estiver interessado, eu vou deixar um original lá na Filadélfia, quem quiser pode pedir xerox ali, né? Uma história desde Nimrod, passando pelos egípcios, pelos babilônios, assírios, né, até a data de hoje. Uma história assim completa. E é realmente bastante ilustrativo isso aí. Isso explica bastante. Inclusive,
cita vários textos antigos, né, que foram descobertos da adoração ao Deus Sol, a origem da árvore de Natal, a origem do Natal e assim por diante, né? Isso está muito claro que o Natal foi uma festa, teve origem entre as festas pagãs. Até que aconteceu? Se você ler esse artigo, você pode ver claramente que o Papa ficou bastante... O Papa e as autoridades eclesiásticas daquela época ficaram tanto assim, como eu vou dizer, sem jeito, ficaram bastante constrangidos com a situação, porque ali estava um monte de cristãos, entre aspas, celebrando festas pagãs. Chegava o 25 de dezembro, estava todo mundo lá adorando o Deus Sol, oferecendo esses sacrifícios, esses rituais pagãos, e não pegava bem. Não tinha, entre aspas, um testemunho da igreja, de um cristão. Eles não sabiam o que fazer. O que aconteceu? Daí um dos papas usou uma artimanha para mudar a situação, para cobrir, para pôr pano quente em cima das coisas. O que eles fizeram? Eles declararam o seguinte: vamos então juntar as duas festas. Vamos então celebrar o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro. Pronto! Você não está mais adorando o Deus Sol. Você está adorando agora o nascimento de Jesus. Então, eles cristianizaram uma festa pagã. Foi isso que aconteceu. Vamos continuar a leitura aqui. Fala assim, ó: a árvore é de origem germânica, datando do tempo de São Bonifácio. Foi adotada para substituir os sacrifícios ao carvalho sagrado de Odin. Adorando-se uma árvore em homenagem a Deus Menino. O presépio foi introduzido no século XIII por São Francisco de Assis. Nas colônias inglesas dos Estados Unidos, os primeiros puritanos lá chegados suprimiram as festividades do dia de Natal, substituindo-as por um dia de jejum. Os imigrantes holandeses chegados depois ressuscitaram os festejos natalinos. Agora eu quero ler para vocês uma linha, uma frase aqui da revista Veja. Aqui tem a cronografia aqui, a marcha do cristianismo. 313, Constantino legaliza o cristianismo como religião do Império Romano. 319, olha só, a revista Veja fala isso. O cristianismo incorpora ritos e costumes pagãos. O Natal passa a ser celebrado no dia 25 de dezembro, dia do Deus Sol. E o culto à Virgem Maria substitui o de Cibele, mãe dos deuses romanos. Tá? Então está muito claro aqui. Quero pegar aqui esse artigo da revista, da Enciclopédia Britânica. Fala assim: a razão porque o Natal começou a ser celebrado no dia 25 de dezembro ainda é incerto, mas muito provavelmente a razão é que os cristãos primitivos queriam, quando fala primitivo é no 3º século já, no 4º século, tempo de Constantino, queriam que essa data coincidisse com as festas pagãs dos romanos, que celebravam o nascimento do sol vitorioso, como nós lemos há pouco. Essa festa celebrava o solstício do inverno, quando os dias começavam a se alongar e o sol começava a subir cada vez mais alto no céu. Os costumes tradicionais vinculados ao Natal se desenvolveram de acordo com várias fontes, como resultado da coincidência da celebração do nascimento de Cristo com as observâncias solares no meio do inverno. Tá? Olha só, no mundo romano se celebrava a Saturnália, que nós lemos há pouco, que era um tempo de alegria, um período de alegria durante o qual se trocavam presentes.
Tá? Então aí vem a história da troca de presentes hoje, né? 25 de dezembro também era considerado como o nascimento do sol, do deus Mitra, o deus misterioso do Irã, os persas, o sol da justiça. Olha só, é uma imitação do termo sol da justiça, que é Cristo, né? No ano novo romano, as casas eram enfeitadas com plantas verdes e luzes, e presentes eram dados às crianças e aos pobres, e assim por diante. Depois foi celebrado também entre os alemães e entre os celtas, né? E pronto. Então, irmãos, a origem do Natal está muito clara. A história nos prova, nos mostra que foi uma cristianização das festas pagãs. Bom, compartilhando isso para os irmãos, quando a gente ouve isso, qual é o sentido, irmãos, de nós praticarmos, de nós celebrarmos uma festa que tem tal origem? Então você pode dizer o seguinte, eu já conversei com vários cristãos, né? Eles falaram assim, mas é uma festa bonita, é uma festa em que todo mundo, né, existe, como é que chama, uma confraternização, né, a família está junta, a gente troca presentes, né, e assim por diante. Eu pergunto, por que nós não nos confraternizamos o ano todo, irmãos? Por que a família não está junto o ano todo? Inclusive, irmão, nós promovemos esse evento familiar para que nós também, para irmãos, que a família é muito importante na vida da igreja. Esperamos que não somente no final do ano, os pais e os filhos, né, os casais gastem tempo juntos, mas o ano todo haja essa harmonia nos lares, nas famílias. Os pais possam gastar tempo com os filhos, filhos com os pais, marido com a esposa, esposa com o marido, né? Porque a vida familiar, irmãos, é parte da vida da igreja. A vida da igreja consiste na vida de reuniões, a vida familiar e a vida social. Então nós devemos dar atenção. Não, mas aí a gente dá uma atenção especial, dá presente e tudo. Eu vou dizer uma coisa, irmãos. Tudo isso é algo totalmente mundano. Tem como é que eu vou dizer? Uma característica comercial muito, muito grande. É que no Dia das Mães, por exemplo, o filho é desobediente 364 dias ao ano. No Dia das Mães, como presentinho para a mãe, mãe, eu te amo, eu te adoro, mãe, dá um presentinho e resolve todos os problemas? Não. O melhor presente de um filho para a mãe é ser obediente, é honrar a mãe os 365 dias do ano. Então, meu marido não dá bola para a esposa no Dia das Mães ou no Dia dos Namorados como presente para a esposa. Não faz sentido, irmãos. Outra coisa, hoje se fala das festividades do Natal. O período das festas do Natal é o período do ano no qual há mais pecado. É ou não é verdade? Todo mundo solta a sua carne. É comida, é bebida e é carne. É o que fala em Mateus 24, fala em Lucas 22, como no dia de Noé. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Então o que é isso aí? É comida, bebida e festa. É isso aí. Todo mundo se embriaga, há muito pecado, e quem se lembra que Jesus nasceu nessa data? Quem se lembra? As crianças, pergunta para qualquer criança, nenhuma criança ora para o Senhor Jesus na época do Natal. Todo mundo reza para o Papai Noel. Papai Noel virou um ídolo, virou um Deus. Papai Noel, me dá isso. Eu quero uma bicicleta, Papai Noel. Irmãos, nós temos que salvar os nossos filhos desse ambiente. Eu nem sabia da existência do Papai Noel. Só vinha saber quando era bem grande já. Eu nunca senti falta dele, meus amados irmãos. Nunca senti falta do Papai Noel. Meu pai e minha mãe nunca nos falaram sobre o Papai Noel.
Não faz falta para ninguém. Não faz falta para ninguém. Você quer dar um presente para o seu filho? Não precisa dar nessa época de festas. Dá em qualquer época do ano. Quando ele for obediente, quando assim, fizer uma coisa no trabalho, você dá como galardão para ele. Não ligue, não vincule nada a essa festa. E são apenas, irmãos, sugestões para os irmãos. Vamos ajudar nossos filhos a olhar só para o Senhor Jesus. Papai Noel virou um ídolo hoje. É um ídolo. Não pense, mas é uma figura assim tão inocente. É o que todo mundo fala. Não, uma estátua, um pequeno crucifixo, uma pequena imagem, bonitinha, inocente. Mas a Bíblia fala claramente que atrás de cada ídolo está um demônio. Está um demônio. A árvore de Natal, de onde que vem essa árvore de Natal? Nós vimos, vem da Escandinávia. Eu vou ler para vocês aqui, vem da Escandinávia. Era uma substituição para a adoração ao carvalho, em homenagem a Odin, deus dos escandinavos. E desde os tempos antigos, já havia adoração às árvores. Se você ler na Bíblia, está cheio de menções assim, que adoram os ídolos, né, nos altos e debaixo de toda árvore frondosa. E tem um versículo, esse versículo quando eu li, a gente fica chocado na Bíblia. Eu vou ler daqui a pouquinho para vocês. A árvore de Natal era um costume dos antigos egípcios, chineses e hebreus, tá? E a adoração à árvore era algo comum entre os europeus pagãos. E essa adoração sobreviveu na época do cristianismo. Depois que eles se converteram ao cristianismo, eles trouxeram esses costumes. Eles adornavam suas casas com pinheiros, ciprestes, tá, na época do Ano Novo, para assustar o diabo e para alojar as aves durante a época do Natal. Eles achavam que essa árvore tinha poderes, né, de espantar os demônios, o diabo. E depois os alemães deram a árvore de Natal a forma que nós conhecemos hoje. Eles, na verdade, começaram a adotar essa árvore de Natal como a árvore do paraíso. Então, no dia 25 de dezembro, eles põem nas suas casas uma árvore dessas com maçãs penduradas na árvore. Aí vem essas bolinhas, né? Como maçãs, para simbolizar a árvore no paraíso, no jardim do Éden, onde Adão e Eva comeram da maçã. Então eles penduravam maçãs ali. E eles também tinham uma pirâmide dentro da casa para festejar o Natal. Pouco a pouco a pirâmide e árvores se juntaram num só. Daí virou a árvore de Natal. Vamos ler um versículo, irmãos, em Jeremias capítulo 10. Jeremias capítulo 10. Versículo 1. Ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós outros, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor, olha só, irmãos, não aprendais o caminho dos gentios. Os cristãos hoje estão aprendendo o caminho dos gentios. Não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, cortam do bosque uma árvore, obra das mãos do artífice, com machado. Com prata e ouro o enfeitam, o fixam. É a nossa árvore de Natal hoje, para que não oscile. Então eles cortavam do bosque uma árvore, traziam para dentro de casa e fixavam no chão ali com prego e martelo. E penduravam ouro e prata em cima para enfeitar. O que o Senhor considera que é isso? Olha só, versículo 5. Os ídolos são como um espantalho em pepinal. No versículo 5, depois de descrever essa árvore, Deus define isso como um ídolo. Como um ídolo. Bom,
A pergunta é, alguns talvez dizem, irmão, o que eu vou fazer? Eu não sabia, e eu tenho na minha casa uma árvore de Natal. O que eu vou fazer, irmão? Eu não estou falando nada para vocês, irmão, o que vocês devem fazer. Vocês devem ir para casa, pegar uma machada e cortar aquela árvore, jogar no lixo, queimar. Não estou ditando hoje à noite nenhuma regra o que você deve fazer ou não deve fazer. Você está pecando? Eu não sei. Eu não digo que é pecado, nem digo que não é pecado. Aí entra aqueles versículos, irmãos. Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. A questão é, irmãos, talvez você não soubesse. Agora você sabe. Então, agora que você sabe, você tem paz? Se você tem paz, irmãos, siga em frente. Enfeite a sua árvore de Natal. Se você tem paz com o Papai Noel, contrate-o. Não estou falando sério. Não tem problema. A questão é se você tem paz. Se você tem paz. Alguém aqui alguma vez proibiu alguém de ir para o cinema na igreja? Olha, irmãos, você tem uma restauração do Senhor. É proibido para o cinema. Eu já vi alguém falar isso para vocês? Não. Se quiser ir para o cinema, vá. Mas você tem paz? Você tem paz? Bom, baseado nisso, irmãos, eu quero ler alguns versículos para vocês, tá? Sobre essas práticas. Mas antes de ler os versículos, eu quero terminar a questão do Natal. Afinal, dia 25 de dezembro, foi ou não foi o nascimento do Senhor Jesus? Eu quero ver que os irmãos, por favor, irmãos, tenham uma opinião agora. Quem acha que essa data realmente foi o nascimento de Jesus, levante a mão. Quem acha que não foi, levante a mão. Tá. Então, que data que foi? Bom, nós não sabemos. E a Bíblia não fala. A morte do Senhor nós sabemos. Foi por ocasião da Páscoa dos judeus. Então, pelo calendário nós sabemos. É exatamente o que a gente sabe hoje, pelo nosso calendário. Mas o nascimento do Senhor, a Bíblia não dá referência nenhuma. Irmão, nós conhecemos a Bíblia. Se a Bíblia não dá referência nenhuma, é que a Bíblia não dá importância nenhuma para isso. Tem algum versículo na Bíblia em que Jesus falou para nós celebrarmos seu nascimento? Alguém se lembra de algum versículo? Qual foi a única coisa que Jesus pediu para a gente se lembrar? Exatamente. Então eu vou ler esse versículo para os irmãos. 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios 11. Fala assim, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Foi aí que o Senhor pediu para nós lembrarmos dele, não do seu nascimento, mas de como o seu corpo foi partido por nós. E a gente faz isso todos os domingos, quando nós partimos o pão, quando vemos os irmãos partindo aquele pão lá, nós devemos lembrar como o Senhor Jesus foi partido por nós. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou um cálice também, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Quando nós vemos aquele cálice, quando nós bebemos, nós devemos lembrar do Senhor, de como Ele tomou por nós o cálice da amargura, o cálice do sofrimento, o cálice da maldição, e nós tomamos o cálice da bênção. Louvado seja o Senhor. Então é a única ocasião que o Senhor quer que nós nos lembremos é nos lembrarmos dEle, da pessoa dEle, na sua morte e na sua ressurreição. Essa é a celebração que nós temos na vida da igreja. E nós celebramos isso todos os domingos. Todos os domingos. O verdadeiro significado do Natal é que Cristo tem que nascer no nosso coração. De que adianta hoje bilhões de pessoas, 6 bilhões de pessoas celebrarem o Natal, 25 de dezembro, noite feliz, né? E champanhe, e vinho, e a ceia de Natal, peru, tá? Isso e aquilo. Mas Cristo não nasceu nos seus corações.
Qual é o verdadeiro significado da encarnação de Jesus? É que Cristo veio à Terra, se tornou um homem, para poder se tornar o Espírito, para entrar dentro de nós. Para que nós possamos experimentar o nascimento de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Importa-nos nascer de novo. Nós temos que nascer do Espírito. Cristo ele nasceu de dentro de nós. O nascimento de Cristo, 2000 anos atrás, em Belém, aquele nascimento só tem significado quando Cristo nasce dentro de nós. Daí nós apreciamos a encarnação do Senhor Jesus. Não é verdade? Bom, vamos olhar um pouquinho nos eventos que aconteceram naquela época. O que estava acontecendo na época em que, não do 25 de dezembro, na época em que Jesus nasceu? O que estava acontecendo? Vamos ler Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Naqueles dias, bom, nós sabemos que não é de 25 de dezembro. Quando é que é, nós não sabemos, dá para chutar. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto. Quem que foi César Augusto? O imperador romano. E o imperador, para ser imperador romano, você tem que ser muito inteligente. Tá? Tem que ser inteligente, ser culto, para dominar toda aquela terra, com todos aqueles povos. Não é qualquer um, não. Tinha que ser inteligente. O que ele fez? Ele decretou uma lei, convocando toda a ação do império para recensear-se. Tá? Decretou um recenseamento de todo o seu império, desde Portugal, Espanha, até a Terra Santa. Este é o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Tá? Você é de onde? Nasceu onde? São Paulo. São Paulo. Então ele teria que ir para São Paulo. O irmão nasceu onde? Belo Horizonte. Teria que ir para Belo Horizonte. O irmão Hugo nasceu onde? Do Rio. Estado do Rio. Teria que ir para o Rio, tá vendo? Cada um tinha que voltar para sua terra natal para se recensear. Tinha avião naquela época? Não. Tinha carro? Não. O pessoal viajava como? A pé. A pé. Agora a pergunta é, irmãos, será que César Augusto, o imperador romano, iria decretar um recenseamento em pleno inverno, em dias em que cai neve? Será que ele ia ser tão, entre aspas, burro? Imagine, todo mundo teria que ir para a sua cidade, caminhando na neve, naquele frio. Não. Para viajar tem que ser tempo agradável, com noites quentes, porque muitos caminhavam até a noite. Então, aí já pode se ver que não era 25 de dezembro, que era o começo do inverno, época de muito frio. Nos Estados Unidos, em novembro, já morreu muita gente de frio. O inverno está rigoroso esse ano. Começou em dezembro já, né? E está muito frio. Meu sogro mora lá. Ele se reúne na igreja de Los Angeles, ele mora lá, ele envia e-mail para a gente e fala, está frio demais aqui. 4 graus, 3 graus, 0 graus, essa temperatura. Não é época para viajar. Bom, José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias. E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Imagine, irmãos, naquele frio do inverno, né, temperatura abaixo de zero, se Jesus tivesse nascido naquela época, como é que teria aguentado? Numa estrebaria, sem calefação, sem nada, sem lareira, sem nada. Nasceu e Maria o enfaixou e colocou numa manjedoura. Não é verdade? Bom, agora o versículo 8, irmãos, veja só. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Era inverno, cheio de neve, frio, estavam os pastores no campo lá.
né? Com um monte de ovelhas no campo, na neve, pastando, né? Deitado ali, o que aconteceu? Cantavam na noite. Apareceram os anjos, cantavam do céu para eles, né? Começaram a falar para eles, né? Graça, como é que é? Paz na terra aos homens de boa vontade, glória a Deus nas alturas. Daí eles foram lá visitar Jesus. E Mateus, capítulo 2, versículos 1 a 2, fala que vieram magos do Oriente, viajando na neve. Vieram lá do Oriente, viajando na neve. Então, irmão, só pela época do ano e pelos eventos que aconteceram na época do nascimento de Jesus, se pode provar, pelo bom senso, que certamente não foi em dezembro, nem em janeiro, nem em fevereiro, porque são épocas do inverno. O Natal foi festejado no Oriente por um bom tempo, no dia 6 de janeiro. No Ocidente, 25 de dezembro. Depois uniram para 25 de dezembro. Não foi nem janeiro nem dezembro. Só pode ser ou numa primavera, no verão, que é mais provável, ou talvez outono. Mas inverno não foi. Tá? Então, realmente, irmãos, essa data tem origem pagã. Para terminar, irmãos, a questão é: nós devemos ou não devemos celebrar? Não vamos determinar uma regra. Vamos ver o que a Bíblia diz. Colossenses 2,16. O mundo inteiro celebra, nós devemos celebrar ou não? Bom, vamos ver o que a Bíblia diz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Amém. Cristo é a realidade. Amém. Nós temos Cristo, irmãos. O mundo não tem Cristo, então eles precisam dessas coisas. Nós temos Cristo. Amém. Nós não precisamos dessas coisas. Vamos ler agora Gálatas 4:10. Gálatas 4:10 fala: 4:9. Mas agora que conheceis a Deus, agora que vocês conhecem a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos. Os Gálatas guardavam essas festas, guardavam isso, guardavam aquilo. Receio de vós, tenho eu trabalhado em vão para convosco. Irmãos, hoje nós temos realidade. Nós conhecemos Deus e somos conhecidos por Deus. Nós não precisamos ser escravizados por essas coisas. Bom, agora para terminar, eu quero ler com os irmãos alguns versículos que vão dar alguns versículos que nos vão dar alguns princípios. 1 Coríntios 10, 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois? Que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Agora, versículo 20, irmãos. Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônio que as sacrificam. Esse é o versículo que prova que atrás de cada ídolo está um demônio. Eles aparentemente estavam sacrificando a ídolos, mas em realidade estavam sacrificando a demônios, porque atrás de cada ídolo está um demônio. É a demônios que a sacrificam e não a Deus. Muitos hoje colocam uma árvore de Natal, como é que eu vou dizer? Inocentemente, na ignorância, sem saber, estão lá, sem saber, inconscientemente, adorando uma árvore, irmão. Mesmo que não digam que não, mas estão lá inconscientemente adorando uma árvore.
E a árvore de Natal tem origem entre os ídolos. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? Agora 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, sim o de outrem. Esse é o princípio na vida da igreja. Eu não devo buscar o meu próprio interesse, mas sim o interesse dos irmãos, o interesse dos outros, o interesse do corpo do Senhor. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Naquela época tinha essa questão dos ídolos, da comida sacrificada aos ídolos, da origem dessas coisas. Então, Paulo falou para eles, coma de tudo, sem nada perguntar por motivo de consciência. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Como hoje, tem pães que a gente compra, que vem de uma padaria de um espírita. E a gente sabe lá o que ele fez com aquele pão lá. Talvez antes de vender, ofereceu alguma coisa. Então a gente tem que ir lá no supermercado e perguntar para o dono, esse aqui veio de onde? Então nós vamos morrer de fome, né? Então nós temos que comer de tudo que está no mercado, sem nada perguntar. Agora, se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, se alguns parentes de vocês convidar vocês para festejar o Natal com eles, nós vamos ter uma festa de Natal, venha! E vocês quiserem ir, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por de consciência. Ou convidaram vocês para o Réveillon, a família toda vai se reunir para Réveillon, então faz aquela festa com bebida, comida, tudo, e você quiser ir, comei de tudo sem nada perguntar. Porém, se alguém vos disser, aí está a diferença, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais então, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro, pois por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graça, por que hei de ser vituperado por causa daquilo de que dou graças? Mas é pela consciência do outro. Alguém falou, isso aqui, nós somos espíritas, isso aqui foi oferecido antes. Então, estou avisando você. Então, por causa da consciência daquele que te avisou, então é melhor você não comer. Tá certo? Mas se ele não falar nada, coma tranquilamente. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Nós temos que glorificar o nome do Senhor. Não vos torneis tropeço, causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Nós não devemos ser tropeço, nem para as pessoas de fora, nem para os irmãos. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Agora, o capítulo 8 de 1 Coríntios. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. Olha só, irmãos, o saber ensoberbece. Cuidado, irmãos, quando a gente conhece demais, isso pode nos levar a nos orgulharmos. Mas o amor edifica. Não é uma questão de condenar, pode ou não pode, é uma questão o quanto nós amamos os irmãos. Não é julgar o irmão ou desprezar o irmão por causa do nosso conhecimento. É se você ama ou não ama seu irmão. Você não tem problema com a árvore de Natal. Para você, não, ídolo não é nada. A árvore, pronto, para mim não é nada. Mas o irmão visita você e enxerga uma árvore de Natal na sua casa. O que vai ser para a consciência desse irmão? Então não é por nossa causa, é por causa dos irmãos. Tá certo? Se alguém julga saber alguma coisa, como com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Se você pensa que sabe alguma coisa, você não aprendeu como deve saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. No tocante à comida sacrificada a ídolo, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo,
e que não há senão um só Deus. Nós sabemos disso, não é verdade, irmãos? Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus e Pai. Um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos. A questão é que esse conhecimento não está em todos. Está em você, mas não está em todos os irmãos. Porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas, como a eles sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Então, alguns irmãos que estão na vida da igreja, vieram desse passado, têm esses costumes, e por ignorância, por não saber, ainda praticam essas coisas, tá? E ainda comem dessas coisas como se fosse sacrificado a ídolos. E a consciência deles, por ser fracas, vem a se contamina, pouco a pouco, por causa dessas coisas, sem saber. Não é a comida que nos recomendará a Deus. Olha só, irmãos. Pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Quando ele fala de comida, irmãos, estamos falando de qualquer prática, irmãos. Dessas práticas assim, tá? Que geram controvérsia, tá certo? Então, se você tiver uma árvore de Natal, celebrar Natal, você não ganha nada. E se você não celebrar, também não perde nada. Quer dizer, celebrando ou não celebrando, ninguém ganha nada, nem perde nada. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo acesso para os fracos. Porque se alguém te vir, a ti que és dotado de saber, a mesa em templo de ídolo, não será consciente do que é fraco induzido a participar de comidas sacrificadas a ídolos? O irmão se libertou dos ídolos, a grande custo se libertou dos ídolos, para adorar o verdadeiro Deus. E de repente vê você, um irmão de muito tempo na vida da igreja, com a consciência forte, com bastante conhecimento, comendo em templo de ídolos, coisas sacrificadas a ídolos. E ele vai começar a se questionar. Então eu estava certo, eu podia comer. Então, olha, aquele irmão está comendo. Do que a gente está fazendo? A gente está golpeando a consciência dele. Então ele volta e começa a praticar todas aquelas coisas de novo. Que se libertou, das quais se libertou a muito custo. E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Tá? Se comer carne, se fazer isso, fazer aquilo, escandaliza o meu irmão, nunca mais vou comer carne. Eu vou dar um exemplo, um testemunho pessoal meu, tá? Para os irmãos, para ficar claro para os irmãos. Ir para o cinema, por exemplo. Ir para o cinema é pecado ou não é? Eu não posso dizer se é pecado, nem posso dizer se não é pecado. Se agrada a Deus, se Deus entrar no cinema com você, não é pecado. Mas se Deus disser, se Deus não se agradar, é pecado. Mas se Deus disser, você pode entrar, eu espero aqui na porta, então não é pecado, mas Deus também não entrou com você. Nós temos que procurar agradar o Senhor. Então, recentemente passou um filme chamado Titanic. Um filmaço, né? Ganhou um monte de Oscars, e demos até palestra baseada no Titanic. Eu tinha muita vontade de assistir. Muitos irmãos foram assistir. Muitos irmãos formaram fila na frente do cinema. Formaram. Qualquer incrédulo passaria dando, aqueles irmãos da Árvore da Vida estão lá na fila do cinema. Tá certo? Bom, irmãos pecaram aí? Não, não digo que pecaram. Mas eles foram. A consciência deles permitiu. Irmãos, eu não tive liberdade de ir. Imagine, irmãos, eu ali na porta do cinema na fila. Estou passando, o irmão lá que foi salvo 3 meses, que amava ir para o cinema, daí se libertou, agora está vindo para as reuniões, não vai mais para o cinema para vir para as reuniões, passa na frente do cinema, olha o irmão Esdras na fila do cinema.
Então quer dizer que a gente pode ir para o cinema. E esse irmão começa a faltar nas reuniões, está lá indo para o cinema de novo. E por causa do meu saber, do meu conhecimento, eu enfraqueci a consciência do irmão. E por minha causa, o irmão veio a tropeçar. Se isso acontecer, irmãos, nunca mais vou para o cinema. E é isso que eu fiz, irmão. Nunca mais vou para o cinema. Nunca mais. Não por minha causa, mas por causa dos irmãos. Por causa dos irmãos. Tem certas coisas, irmãos, tudo me é lícito, eu tenho o direito de ir também, mas nem tudo convém. Eu tenho o direito de ir, mas nem tudo edifica, né? Agora, último texto, irmão, desses princípios, das práticas nossas, né? Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Versículo 1 fala assim: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Não estamos aqui para discutir opiniões, tá? Mas nós devemos acolher ao que é débil na fé. Ou crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Um acha que pode fazer de tudo, mas o outro só come legumes. Quem come, não despreze ao que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Então tem um irmão que acha que pode ter uma árvore de Natal, quer celebrar o Natal. E outros irmãos acham que não deve. Então os que acham que não deve, não julgue o que tem. E o que tem, não despreze o que não tem. Tá certo? Agora, irmãos, não estamos aqui sendo tolerantes com o pecado. Coisas rosas é não. Nós não podemos transigir com o pecado. Temos que ser intransigentes com o pecado. Não podemos ser transigentes com idolatria. Por isso que esse negócio da árvore de Natal até fica assim na zona da sombra, irmãos. Fica um pouco assim duvidoso, né? E não queremos nada a ver com divisão. Queremos nada com divisão. São as 3 coisas que Deus abomina. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai. Mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Ou faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Tudo igual. Não, que tudo igual o quê? Hoje é bem diferente de ontem. Não, tudo igual. Tá? Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas a teu irmão?